Capítulo 2. Há uma força irresistível e inteligente que nos impulsiona. A partir da primeira respiração, nascimento, até a nossa partida, morte, estaremos aqui num processo de desenvolvimento de nossas faculdades mentais, ocupando, dentro do espaço ao qual somos inseridos, tudo o que a realidade tridimensional tem a nos oferecer, seja bom ou ruim. A questão de ser bom ou ruim dependerá de pontos de vista. O bom ou o ruim são adjetivos abstratos. A busca de todos os seres, seja consciente ou inconsciente, é o aprimoramento. Vamos dizer que essa busca pelo aprimoramento é um impulso que nos move dentro de uma sociedade, comunidade, grupo e etc. A energia atuante na busca desse aprimoramento será o prazer. Para concretizar este prazer, ter-se-ão desejos. Para satisfazer esses desejos, ter-se-ão ambições. Dando um sentido mais moderno na palavra, toda espécie de vida terá interesses. Esses interesses, por sua vez, serão a fonte para satisfazermos o que a vida impele, o prazer. Na medida em que vai se aprimorando o prazer, sem que se reste um sentimento de culpa para que ele se suceda, o Homo sapiens se aprimora como indivíduo e, se aprimorando, passa a ser racional. Consequentemente, desfruta esse prazer que é a fonte primária que impele a vida sem ressentimentos. O prazer racional aprimora o homem. O prazer irracional traz sofrimento. Todavia, esse sofrimento, de certa forma, aprimora o ser para um futuro prazer, sem deixar sequelas. A primeira fase da vida foca-se no desenvolvimento dos nossos sentidos óptico, auditivo, olfativo, gustativo e tátil. Todos eles, em primeiro momento, voltados na satisfação do ego. À medida que tomamos ciência sobre determinados eventos em nossas vidas, mais desenvolvemos nossos sentidos. É preciso, para isso, a interação entre o ambiente e os nossos sentidos sob este ambiente. Consequentemente, a interpretação através dos sentidos, se é bom ou ruim o ambiente que se está. Para exemplificar, um pai exorta o filho para que ele não coloque a mão na panela quente, a fim de preservar as mãos do filho de uma possível queimadura. Logo, há uma interação entre ouvir a exortação do pai, audição, observar a panela quente, visão, cheirar o que se permeia o ambiente advindo da panela quente, olfato. Também é provável que o garoto vá saborear o que há na panela quente, paladar. Se o garoto não botar a mão naquela panela quente para concluir de vez por toda que seu pai tinha razão ao exortá-lo, a dúvida pairará sobre si. Logo, teremos aquilo que as crianças são especialistas, a teimosia. O fato é que a teimosia não é uma condição comportamental má, é simplesmente a manifestação do desenvolvimento das percepções sobre os eventos. Enquanto ele só ouvir do pai a respeito da panela quente, pode surgir um mundo de fantasias em sua cabeça, até que por fim toque naquela panela quente e sinta e conclua de vez por toda a sua interação, fechando o ciclo dos 5 sentidos. Basta que isso se conclua e o pai não precisará lhe exortar novamente. Automaticamente, tendo uma experiência não agradável, queimar as mãos, surgirá daí uma autodisciplina. Neste caso, tocar a mão na panela quente é uma experiência ruim, logo não se toca mais. Observaremos que essas faculdades mentais em constantes desenvolvimentos não param na fase adulta. Morremos sempre na expectativa de sermos melhores como indivíduos no outro dia. Lembrando que ser melhor é sempre abstrato, pois depende de pontos de vista. Chamaremos aqui de Matrix o nosso modelo social. A existência em si não há limites, os eventos são infinitos. Todavia, na Matrix, tem-se certas limitações, todas elas advindas de arquétipos cultural, político, religioso, o status quo propriamente dito. Para uma mudança, é necessário a quebra desses paradigmas perpetuantes. No caso, o Homo sapiens desenvolve os seus 5 sentidos dentro dessa Matrix. Logo, se torna, de certa forma, inconsciente com relação ao saber viver dentro da Matrix. Digamos que é necessário viver na Matrix, pois estamos nela, interagimos nela, mas devemos ter em mente que o modelo de vida que ela propõe não é um modelo universalista. Em outras palavras, estamos muito longe de sermos os detentores das verdades, muito menos sermos o ápice da criação.
Começa aí a pairar dúvidas quanto ao modelo religioso que perpetua por milênio, sempre interferindo na nossa maneira de observarmos os eventos, a moral religiosa. Podemos exemplificar facilmente a respeito de como a esmagadora maioria percebem o mundo. Geralmente, na existência de um Deus sentado em um trono, que deu seu Filho unigênito para morrer em troca da salvação e remissão dos pecados humanitários, esse Deus criou tudo e tudo gira em torno do homem, modelo esse que durou milênios e que mutilou muita gente. Logo, criou-se no homem um arquétipo de que ele é o ápice e não existem formas mais inteligentes do que o homem. Observe o desenvolvimento de uma simples flor. Observe quanta inteligência há. Essa observação atesta que a vida é a inteligência por si. Graças a grandes pensadores e estudiosos da era antiga, a chegada da era que deixa sua grande marca para a nossa civilização, onde a ciência deu seu salto quântico, iniciado por tantos nomes como Nicolau Copérnico, Lavoisier, Galileu Galilei, Isaac Newton, Christian Huygens, Teilhard de Chardin, Max Planck, Nikola Tesla e tantos outros que prepararam o alicerce para que hoje pudéssemos começar a construir um novo mundo mais tecnológico, mais globalizado, com as ideias mais abertas, com novas descobertas, trabalhando para chegar onde todos os nossos antepassados, nossos filhos e netos, almejam chegar, na era da paz e da liberdade. O Renascimento em si desmoronou este império milagreiro e divinizado. Todavia é comum estarmos rodeados de indivíduos que veem o mundo ainda sob esta ótica. Porém, indubitavelmente, com a revolução do pensamento humano, não podemos dizer que o Sol gira em torno da Terra e que sim, a Terra é um ponto pálido azul girando em torno do astro-rei. Com as grandes descobertas, faz-se necessária uma revolução na forma de observar os eventos e a vida como um todo. Por isso, o desenvolvimento da inteligência lúcida é a grande sacada da salvação. Dentre os 5 sentidos mecânicos extremamente necessários para a vida dentro da realidade tridimensional, da Matrix, veremos também que desenvolveremos as faculdades racionais dos eventos, faculdades mentais, esse também que não há limites. O ato de pensar atravessa qualquer fronteira, nem a Matrix pode interferir nas viagens mentais de cada indivíduo inseridos nela. Posso dizer que temos 7 bilhões de humanos e 7 bilhões de mundos, 7 bilhões de percepções, todos de certa forma fisicamente limitados, porém mentalmente livres. O que vai diferenciar um indivíduo do outro são as fases do desenvolvimento da inteligência, maneira de pensar sobre os eventos, despertar para a própria vida, saber viver. O suíço Jean Piaget, um dos pilares do desenvolvimento do pensamento humano, nomeou essas fases do desenvolvimento do ser humano como anomia, heteronomia e autonomia. A anomia dá-se na primeira fase, onde o sujeito não se dá conta do entorno e tudo funciona em prol dele. A heteronomia é uma segunda fase onde tudo continua girando em torno de si. Porém, o sujeito começa a perceber que o que gira em torno de si são fenômenos que contribuem para a sua realização, mas esses fenômenos não têm a mesma importância a qual ele, o sujeito, tem. A autonomia é uma terceira e última fase onde o sujeito tem pleno conhecimento de si, tem ciência de seu entorno e percebe que a mesma importância que ele tem no contexto, os demais que o cercam também o têm. Também podemos entender dentro do pensamento do também suíço Pestalozzi, que classificou o desenvolvimento do atuar humano nas fases estado natural ou primitivo, estado social e, por fim, estado moral. O estado primitivo corresponde aos impulsos totalmente instintivos, governados pelo inconsciente. O sujeito não tem ciência do mundo qual está inserido, porém, dentro desse espaço passará a interagir atendendo os seus impulsos. Observaremos que esses impulsos estão associados ao prazer. Estado social, o sujeito inserido no contexto percebe que existem outros indivíduos, mas que esses não têm a mesma importância o qual ele tem. Sendo assim, há uma necessidade de criação de uma regra para que esse indivíduo convive com os demais sem maiores conflitos, as regras sociais. Neste caso, o sujeito ainda não tem autodisciplina, sendo necessário as leis. Para deixarmos claro esse entendimento, vamos imaginar um indivíduo que, ao entrar no banheiro público, acenda o interruptor
para que se haja luz. Todavia, é necessário para que ele se dê conta que é preciso apagar a luz ao sair, que esteja uma plaqueta escrita em negrito: ao sair, por favor, apague a luz. Obrigado. Dentro desse conceito, entende-se que, para ele, é de suma importância a luz, mas depois que ele fez suas necessidades, já não passa a ser importante, e o que porventura vier a ocorrer com aquela lâmpada ao sair, pouco lhe interessa. Estado moral é uma terceira e última fase do desenvolvimento do pensamento humano, onde poderia dizer, em resumidas palavras, que o indivíduo, ao entrar no banheiro público, acenderá a lâmpada, fará suas necessidades e, após o uso, apagará a lâmpada com ou sem o lembrete em negrito, pois tem plena lucidez de que os demais que possuem as mesmas necessidades, o qual ele possui, possivelmente irão usar aquele recinto. Jürgen Habermas, sociólogo alemão, define também 3 momentos que ocorrem na fase da vida: o egocêntrico, o sociocêntrico e o universalista. O egocêntrico é a fase propriamente dita de o mundo gira em torno do sujeito. O sociocêntrico é a fase de que o mundo ainda gira em torno do sujeito. Todavia, esse sujeito toma ciência de que existem alguns obstáculos que provocam algumas latências ou decepções nessa busca pelos seus objetivos. Entra aí as regras sociais para que se estabeleça uma ordem no espaço ocupado. Por final, Habermas define que o desenvolvimento racionalizado do pensamento é o universalista. Nesta fase, o sujeito tem plena capacidade de perceber e interagir dentro da cultura a qual é inserido e tem plena consciência dos demais. Sua mente é expandida, ele olha à profundidade dos eventos e não somente a capa. Ele percebe nitidamente que a relação interdependente da humanidade é necessária para a sua própria existência e bem-estar. Portanto, ele por si toma atitudes legítimas, porque entende que os deveres sociais contribuem para o todo e ele é fragmento deste todo. Conclui-se que, racionalmente controlando seus impulsos, sem de forma alguma o reprimindo, ele terá grandes chances de realizar-se como ser. É claro que essa receita deve ser mútua. Resumidamente, o pensamento universalista entende que para usufruir seus direitos e garantias é necessário respeitar os direitos e garantias do outro que possui os mesmos desejos pelos prazeres em suas infinitas formas de representação. Se partirmos para um campo neurológico, nós depararemos com o cérebro dividido em 3 fases, que um é inerente ao outro para que se efetue o fenômeno vida na Matrix. O cérebro pode ser dividido em primeira fase como primitivo, irracional ou instintivo. Em segundo momento, o sujeito toma ciência do seu segundo estágio, o cérebro mamífero, emocional e dos desejos. Por fim, sucede a ciência do cérebro racional, lógico e objetivo. Ao sintetizarmos todos esses conceitos, perceberemos que, embora discorram de palavras diferentes, o fim é o mesmo. Todos são muito objetivos. Contudo, essas 3 classes são inerentes à vida. Em outras palavras, se um não se confundir no outro, não se pode haver uma compreensão na inteligência e uma interação racional na Matrix. A racionalidade, dentro dessa perspectiva, compreende-se educar as 3 fases. O cérebro puramente instintivo torna-se egoísta. O cérebro instintivo ou reptiliano é a forma automatizada para a adaptação pela sobrevivência, ir para o prazer e fugir da dor. O cérebro que se sobressai emocionalmente torna-se passivo de regras. O cérebro objetivo, se não abranger os outros, torna-se robótico, focado e não emocional. O cérebro universalista, expandido, desperto, é aquele que tem certo domínio nos 3, aplicando sempre como meta de vida o justo, o certo, a razão. Traduzirei essa síntese num conceito dimensional. Chamarei de fases unidimensional, bidimensional e tridimensional. Na ilustração abaixo, temos um pensamento unidimensional. O sujeito apenas enxerga uma reta, que é satisfazer os seus interesses, esses que por sua vez satisfaz o prazer, que por sua vez aprimora seu objetivo como ser. No pensamento bidimensional, o sujeito ainda objetiva essa reta, porém tem consciência de que existem outras ao seu lado que objetivam também, mas o que lhe interessa é o seu objetivo.
Para que se estabeleça a ordem, um terceiro entra nessa dimensão colocando regras, que seriam as políticas sociais. O terceiro, que é o pensamento tridimensional, o sujeito percebe todos os ângulos, entende seus instintos, entende suas emoções, todavia aplica a lógica para que se suceda com sucesso sua satisfação sem causar conflitos aos demais que também ambicionam assim como ele. Essa é a fase de lucidez, estado de consciência expandida, uma visão detalhada e depurada sobre os eventos que circundam seu espaço. Comprimindo esse raciocínio, diria que, na primeira fase, o sujeito ama o peixe preso ao aquário. Na segunda fase, o sujeito toma posse desse peixe preso ao aquário, momento esse em que será envolvido o fator emocional. E a terceira fase, o sujeito ama o peixe no seu habitat natural, rio ou mar. Como se trata neste capítulo de elucidarmos o nosso eu instintivo, que se é extremamente necessário encará-lo de frente, não no sentido de erradicá-lo, pois isso é condição impossível, sendo assim, educá-lo, entendê-lo e racionalizá-lo. Poderia resumir esse conceito dizendo que, para um verdadeiro sucesso, é necessário desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão, a empatia, o altruísmo, o diálogo, a lucidez, controlar o ego, controlar o ciúme, controlar o desejo, literalmente colocar os pés no chão e entender que o mundo não é realizado pelos milagres e sim pelo trabalho. São esses sentimentos disciplinados que farão o sujeito se autodominar, ser senhor dos seus instintos, ser senhor dos seus impulsos. Enquanto não se trabalha nossos complexos estados de consciência, é sem dúvidas conflitos acima de conflitos, pois é impossível erradicá-los. Contudo, a única saída é o autocontrole. É óbvio que, em se tratando de matrimônio, é um trabalho mútuo. Ele obrigatoriamente depende da seriedade de ambos, lembrando que nossos instintos sempre reagirão de acordo com aquilo que recebemos e aquilo que damos. Um conflito que se recebe é um conflito que se retorna. Um benefício que se recebe é um benefício que se retorna. Essa é a regra do jogo, mesmo que não queiramos jogar esse jogo. Essa é a regra fundamental, regida em primeiro momento pelos nossos instintos. E o que esse instinto nos impele? Em grosso modo, como já mencionado, se resume em um único pacote: ir em busca do prazer e fugir da dor. Você pode atestar a fuga da dor e a busca do prazer com experiências simples. De posse de algo, arme na direção do seu bichinho de estimação e ele logo se encolhe ou foge do ambiente. Na posse de um alimento, faça o mesmo e o animal demonstrará que sua programação é essa: fugir da dor, vir ao prazer. Dr. Brian Weiss, notório psiquiatra norte-americano, elucida-nos de que todos nós somos uma pedra de diamante bruta que carece ser lapidada. A única coisa que difere uns dos outros é que uns se esforçam para lapidar essa pedra bruta na forma consciente, estabilidade nos conflitos, inteligência emocional. Outros preferem viver demonstrando a pedra bruta. Todavia, o tempo e os inúmeros conflitos se encarregam de lapidar essa pedra. Os desejos de que se tem pelos prazeres do mundo externo têm como um único objetivo, seja consciente ou inconsciente, lapidar essa pedra até que ela brilhe, demonstrando o lindo diamante. Basta que se trabalhe para lapidar esse diamante interior e todos passam a brilhar igualmente, cada qual percebendo seus pontos de vista de sua maneira, porém compreendendo de que o outro também ocupa espaço na Matrix e também está na busca, consciente ou não, de lapidar o seu diamante. A competitividade, a lei do mais forte, da imposição, do totalitarismo, do ascetismo, do conservadorismo, da falta total de controle sobre os impulsos, são nítidas denúncias de que o cérebro do Homo sapiens carece de um desenvolvimento no cérebro racional e principalmente no emocional. Indubitavelmente, viver o prazer, todavia, aplicando a racionalidade sobre esse prazer, sem martírio, sem sentimento de culpa, sem repressão, sem neurose, sem condenações, respeitando sempre o direito do outro, trabalhando sempre o cumprimento do seu papel social, pautando-se pelo dever. Essa é a única política que nos salva dos conflitos, seja ele social ou conjugal.